Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo. E esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o que é válido como tratamento num concurso qualquer, né? Em todos os concursos isso é válido. E eu vou mostrar para vocês como se faz um tratamento leve, assim, que melhora um pouco as fotografias. Eu achei as fotos de vocês, dos ganhadores ali do nosso primeiro concurso fotográfico, né? Da EPF. E eu vou dar uma tratadinha em alguma delas, porque as fotos estão muito escuras e ela acaba não aparecendo tanto assim a fotografia por causa dessa escuridão, né? Então eu só vou dar uma tratadinha assim, não vou modificar nada, não vou cortar nada assim, não vou mexer em nada na foto, tá? Só vou dar uma tratadinha para deixar um pouquinho mais clara algumas fotografias que a gente fez aqui. Deixa eu escolher aqui, ó, vou pegar essas daqui e vou abrir aqui no Camera Raw mesmo. Essa aqui é do Ricardo Pestana, essa aqui não precisa. Essa precisaria um pouquinho só, mas essa tá boa também, né? Poderia fazer um pouquinho aqui só. Eu vou fazer só um pouquinho aqui, só para dar uma... mostrar só um pouquinho para vocês. Esse aqui é um filtro aqui para escurecer um pouquinho a foto. Isso sempre foi válido na fotografia, porque se fazia manualmente isso, né? E agora com o Photoshop, o Bridge, que assim a gente pode fazer com essas ferramentas eletrônicas, né? E aqui vou clarear só um pouquinho mais aqui para deixar a foto um pouquinho mais homogênea, porque acaba mudando muito. Vou mostrar esse filtro que eu coloquei aqui, a diferença que ele faz, né? Então aqui acaba ficando um pouquinho mais visível aqui aquela farinha lá, né? Eu não sei o que é que ele tá torrando ali. E nessa parte aqui a gente consegue ver que melhora um pouquinho mais o contraste da fotografia, né? Então eu vou abaixar só um pouquinho mais para ficar um pouquinho mais escuro só, e mais nada. Essa aqui também ela poderia ficar só um pouquinho mais clara aqui, talvez. Vamos ver como é que fica. Só um pouquinho assim, quase nada assim, ó, para dar um pouquinho mais de visualização aqui nesse contorno aqui das árvores, né? Essa aqui também, ó, essa é uma que precisa bastante, aqui assim, bastante não, assim, um pouquinho mais, porque ela tem esse boi aqui, né, e quase não dá pra ver ele aqui, porque ele tá na sombra e acaba que ele fica escondido. Eu vou só clarear um pouquinho mais aqui e vou usar esses dois filtros. Esse filtro aqui que eu tô usando na fotografia, no laboratório preto e branco, esse aqui se chama Burning. E isso era manual antigamente, né? Então eu só fechava essa parte de baixo e deixava pegar mais luz nessa parte onde eu estou colocando esse filtro aqui, né? E acaba dando uma escurecida um pouquinho a mais ali assim nessa parte onde ele vai ficar claro, né? Porque é muito difícil de equilibrar as cores aqui numa fotografia. E aqui já fica um pouquinho melhor, né? Que o boi acaba aparecendo um pouco mais, né? E aí ele já fica um pouco mais em destaque. Aqui aparece como ela estava bem escura, aqui um pouquinho mais clara, né? Eu posso dar até para colocar um pouco mais de contraste aqui na foto e escurecer um pouquinho mais assim para ficar mais próximo do que a dona da fotografia quis, né? Mas só um pouquinho mais claro para aparecer um pouquinho mais esse boi aqui, né? Essa aqui também ela precisa de um pouco dessa luz de fundo aqui e um pouquinho mais de contraste aqui assim para ficar um pouquinho mais forte, né? E esse filtro também, né? Tem que usar aqui para poder equilibrar um pouco mais a coloração da imagem, né? Mas não demais assim, né? Nunca se deve usar muito forte essas coisas, porque acaba estragando a fotografia, acaba aparecendo assim muito, né? Que foi feito algum tipo de tratamento muito forte, né? E o ideal é que não pareça, né, que tenha sido feito um tratamento extremo, né? Vamos ver aqui, ó. Acaba dando um pouquinho mais de contraste na fotografia só. E vou tirar um pouquinho mais de contraste aqui para ficar mais próximo do que o dono da foto quis, né? Essa também ela tá um pouco escura. E eu vou colocar um pouco de luz de fundo aqui para clarear um pouquinho essas calças aqui, porque uma foto muito escura acaba perdendo muito desse detalhamento assim, e acaba perdendo assim a história da fotografia, né, do que está acontecendo aqui dentro. Então é bom não deixar tão escuro assim, né? Aqui é como estava e aqui é como ficou, né? Aqui ainda vou colocar um pouquinho desse aqui, ó, para escurecer um pouquinho esse lado dessas senhoras aqui que estão comprando.
mas não tanto assim, um pouquinho mais claro aqui, e vamos ver como fica. Só um pouquinho para dar um equilíbrio, para ficar parecido com esse tipo de preto aqui em volta, né? Então aqui ficou um pouquinho assim, e na foto toda eu dei uma clareadinha um pouquinho maior aqui. Essa outra aqui também pode colocar um pouquinho de luz de fundo aqui para clarear um pouquinho mais de contraste, e esse filtro aqui no céu para escurecer um pouquinho esse céu aqui, para ficar um pouquinho mais aparente, né, assim. E aqui pronto, não dá nem para ver que foi colocado um filtro ali, porque isso era manual antigamente, né? Hoje em dia que tem o eletrônico, e a gente tem que aprender a usar esse eletrônico também, né? Dessa forma. Aqui dá para escurecer um pouco mais e clarear um pouco mais tudo aqui, assim, para não, aqui não ficou. Vamos ver um pouquinho mais claro aqui. Opa, errei aqui o alinhar um pouquinho. Não tava assim, um pouquinho assim, um pouquinho mais escuro, e depois eu vou mexer de novo nesse filtro aqui. Para mexer eu clico em cima dele e dou uma escurecida a mais aqui. E só isso aqui, eu vou dar só uma clareadinha aqui. E essa aqui também, ela pode clarear um pouquinho mais aqui para aparecer um pouco mais essa mata ali, né? Apesar dessa foto ser noturna, não tem problema fazer isso, né? Porque quando a pessoa olhar a foto, ela já vai ver que tem essas partes de água corrida, assim, né? Para quem já viu fotografia e sabe que isso é um efeito da foto, né? E acaba ficando melhor, né? Do que muito escuro assim, acaba não dando tanto detalhamento assim, né? Acaba não chamando tanto a atenção para a fotografia, né? Deixa eu ver um pouquinho mais de contraste aqui. Aparece até, fica mais aparente, né? Tanto o arco-íris quanto as cachoeiras, sem que estoure nada nas cores, né? Essas estão feitas aqui, deixa eu pegar as outras aqui. Vamos ver qual não precisa e qual precisa aqui. Vamos ver mais 8. Essa aqui é outra que precisa de um tratamento, ela precisa clarear um pouquinho mais, né? Deixar um pouquinho assim, pôr um pouco de luz de fundo aqui. Daí aumenta esse contraste para deixar com esse contraste forte. E um pouquinho mais aqui, ó. Clareia bem aqui. Pega esse filtro para escurecer um pouquinho esse chão aqui, mas não tanto. Um pouquinho mais assim. E um pouquinho aqui no céu, talvez. O céu ainda tá forte. Vou deixar assim. Vou clarear aqui, abrir um pouquinho mais essa luz de fundo aqui e colocar aqui. Vou tirar um pouco desse contraste desse jeito e colocar um contraste com o preto aqui. E aqui a diferença da fotografia, como ela ficou e como ela estava no original. Deixa eu escurecer um pouquinho mais aqui para ela ficar um pouquinho mais próxima do que ela era. E aqui também eu vou clarear um pouquinho aqui para não ficar muito escuro. Dá um pouquinho mais de contraste, vou clarear só um pouquinho mais e vou clarear um pouquinho esse de baixo também. Assim. E aqui é como ela estava e aqui como ela ficou. Fica um pouquinho de contraste, né? Mas tudo bem. Essa não precisa mudar muito porque ela mostra bem esses detalhamentos aqui das divisórias das linhas, né? Essa aqui que funde um pouquinho aqui nessa parte de baixo, mas isso não tem o que fazer, né? Essa aqui ela tá bem, né? Ela poderia ter tá um pouquinho mais clara assim, né? Ter um pouquinho mais de luz de fundo, um pouquinho mais de contraste, talvez um pouquinho desse preto aqui e um pouquinho desse filtro aqui na parte de baixo assim, para que dê um equilíbrio assim nas cores dessa parede aqui assim, porque sem o filtro dá para ver que aqui tá mais escuro do que aqui, né? Aqui tá mais claro, aqui da mesma forma. Então, para que fique um pouquinho mais equilibrado, eu vou clarear um pouquinho mais aqui porque ele tá muito forte ainda.
aqui sem, aqui com um pouquinho mais só. E assim tá bom. Um pouquinho mais de contraste. Aqui também não tem muito o que fazer, aqui já tá bem tratada, né? Essa aqui também já não tem muito o que fazer porque tá bem tratada. Aqui também, essa também e essa também. Aqui tá tudo bem. E deixa eu ver as outras aqui. Aqui estoura um pouquinho, mas se deixar mais escuro um pouco, acaba escurecendo demais aqui, né? Essa não tem muito o que mexer assim, não vou nem mexer muito nela aqui. A da Edna também não tem nada que fazer. Essa também não tem nada de errado aqui, né? Tá tudo bem. Essa aqui podia colocar um pouquinho de contraste, talvez, só um pouquinho mais aqui. E não é nada. E aqui a do Marcos, talvez um pouquinho mais claro assim, talvez. Nem nada. No Marco também tá boa aqui, não tem o que fazer. Então é isso, pessoal. Essas fotos aqui, agora eu vou colocar a marca nelas ali e a gente vai colocar no site daqui a alguns dias. E espero que vocês tenham gostado assim, das fotos que eu fiz do tratamento aqui. Mas esse vídeo era só para mostrar para vocês que esse tipo de tratamento que eu fiz agora aqui é o tratamento válido em concursos, né? E pode até fazer o corte e tudo assim. Eu não fiz para não ter que cortar nenhuma foto dos alunos aí, né? E só fiz esse tratamento leve nas fotos que estão muito escuras, para que a gente não deixe tão escuro assim em algum concurso assim que tenha prêmio verdadeiro, né? Assim, que tenha, né, sei lá, esses concursos abertos todos, né? Para que a gente vá treinando esse tipo de visualização na fotografia nossa aqui, para que a gente mande uma fotografia o mais próximo do perfeito possível, assim, né? O que a gente chama de perfeito. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esqueça de clicar no gostei, de compartilhar, comentar e favoritar também. Obrigado e até o próximo vídeo.